Olha o tanto de possibilidades que eu tenho para poder fazer esse trabalho. Para muitas pessoas, talvez não enxergue aqui. Pô, Wallace, 2 toquinhos de madeira, um martelinho, um pininho de chave, um martelo de borracha, um outro tipo de martelo, fita crepe e uma alavanca que a gente mandou fabricar. Essas ferramentas são capazes de fazer esse trabalho? Vamos dar uma olhada. Ó, uma alavanca com a ponta dobrada. Você consegue observar que a cabeça dela é de risco. Acho que esse é um dos martelos mais antigos que eu tenho. Meu pai trabalhou na GM, na General Motors, em São José dos Campos. Ele não era martelinho lá. Ele fazia parte de montagem de carros. E ele acabou me dando esse martelinho. E eu uso muito. Um bom e velho martelo de borracha. Esse martelo ele tem 600 gramas, mas eu devo ter tirado dele umas 100, 150 gramas. É um martelo pesadinho. Um toco de madeira com o mesmo formato de risco, um pouco maior do que o toco que você vai ver aí na sequência, que é mais fino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou vendo aqui umas 6, 7 possibilidades de se fazer esse amassado. Talvez você ainda não tenha enxergado isso, mas você vai visualizar. Ó. Poderia utilizar a alavanca. Olha como ela chega até o amassado, mas eu não a utilizaria sem fita na ponta da ferramenta. Ó, eu tenho um bom apoio de pneu, ou eu posso fazer esse apoio no pneu, movimentando lá dentro, do mesmo jeito que o meu irmão fez para movimentar. Ó, ajustando a lâmpada. Esse seria o movimento. Sentado num banco, com a mão lá dentro, se eu fosse utilizar a alavanca. Por que a mão aqui dentro? Porque ela não deixa escapar a ferramenta. Poderia simplesmente bater com o martelinho. Ó, você vê que, como o amassado pegou no lado direito do paralama, aqui eu estou batendo com a esquerda. Na verdade, a minha... Como é que chama? Acho que é destro, né? A mão que eu sempre bato é a mão direita. Mas isso eu fui treinando com o passar do tempo. Eu me forçava quando eu tinha um pouco mais de tempo para fazer algum carro, mesmo batendo com a mão direita ali, sendo a mão de maior precisão, eu sempre acabo treinando. E hoje, para mim, não tem diferença nenhuma. Qualquer uma das mãos que tiver a ferramenta, qualquer uma das mãos que tiver o martelo, elas têm o mesmo tipo de precisão. Poderia utilizar o toquinho. Olha como entra bem. Como eu tenho um excelente espaço aqui para poder trazer o amassado. E aqui nessa leve frestinha, você consegue visualizar ali o meu movimento de cabeça para enxergar o que eu estou fazendo. Poderia lá bater com um martelo. Também funcionaria muito bem. Ou o bom e velho martelinho de borracha. Olha como a alavanca funcionaria aqui na parte de dentro. O apoio, apoiaria lá com a mão. Mas tudo isso só seria feito se a gente aquecer. Você viu o tanto de possibilidades que a gente tem? Vamos lá. Qual seria o caminho que você optaria aqui? Manda aí no chat, só para a gente poder interagir. A mão coça. Você tem que arrumar a culpa não cair em você. Dá para ver o granulado, a galera está conseguindo ver bem. Vamos lá, qual seria a opção de ferramenta que você utilizaria? Destro.
Chama destra e canhota. Ó, as duas primeiras já acabaram divergindo, ó. Muito legal, velho. Não tem certo e errado aqui. Não precisa ficar com medo de responder. Leonardo já mandou um toquinho. Logo embaixo, Gino Carmo, martelo de borracha. Toquinho, Fabiano. Claudecir Ferreira Magalhães, martelo de borracha. Toquinho e martelo. Ó, que maneiro. Márcio Morelli. O cara já mandou logo uma variação. Toquinho e martelo, uma combinação. Toquinho é alvo. Estou acostumada a usar alavanca. O Evandro mandou alavanca. Martelo de borracha, toquinho de madeira. Martelo de borracha primeiro. Olha que legal isso, velho. Toquinho e alavanca. Iniciaria com martelo de borracha no primeiro impacto. Boa, Júlio. Marreta de borracha para não estragar a granulação. Muito boa. Jairim TT. Usaria o toquinho. Começaria com toquinho no vinco. Muito legal, galera. E todos vocês estão certos. Todos vocês. Ninguém está errado. Você poderia utilizar a alavanca, mas se fosse utilizar a alavanca, como eu disse aqui lá no começo, a única coisa que a gente precisaria seria colocar fita na ponta dela. Para que colocar fita aqui? Para que ela traga a maior proporção do amassado sem fazer pequenos pontos ali de granulação. Cadê? Se fosse usar a alavanca, eu queria colocar um pouco de fita nela para que não acontecesse isso daqui. Sem fita, talvez não. Com certeza ficariam bicos como esses aqui, mas muito mais finos, porque a pressão que você precisa para trazer, para dar esse primeiro impacto, ainda mais em um amassado que pegou bem no vinco, que ele está bem tensionado, ela acaba sendo bem maior do que uma pressão para se fazer a granulação, para se conectar às ondulações. Eu diria que as pressões elas vão diminuindo. Quando você dá o primeiro impacto, você precisa de um pouco mais de força nesse primeiro momento. Quando você começa ali a entrar no processo meio de fazer o layout, de fazer o desenho do amassado, você consequentemente percebe que essa pressão ela vai ser diminuída. E ela ainda é mais diminuída lá nas ondulações, lá na finalização do trabalho. Porque lá a lata já está toda conectada. Se eu fosse pegar essa partezinha aqui, ó, essa partezinha que está só ondulada, ou essa parte, um leve movimento ali com o martelo ou com a ferramenta que eu escolhesse, já funcionaria. Mas a ferramenta que a gente vai escolher, o tema dessa nossa aula de hoje, deixa eu voltar aqui para quem entrou agora. Esse daqui, como escolher a melhor ferramenta para começar o amassado. E sem dúvidas nenhuma, de todas que eu já testei, de todas que eu já deixei de fazer o amassado, mesmo sabendo que ela é a melhor opção para se fazer, nesse caso, como alguns de vocês mandaram aí, seria um martelo de borracha. E aqui você consegue perceber o porquê, ó. Vamos lá, ó. Olha como o martelo de borracha, ele é exatamente do tamanho do amassado. Existem muitas respostas nesses 3, 4 segundos aqui, ó. Olha como o amassado quase que foi feito por um martelo de borracha. Se eu pegasse esse martelo de borracha com um pouco de força e batesse aqui, provavelmente ia fazer esse mesmo tipo de amassado. E é exatamente o que eu quero que faça, mas o processo contrário. Eu tenho uma boa abertura na parte de dentro, você consegue visualizar. Olha como ele entra bem. Eu consigo levar ele para trás e empurrar ele aqui para frente. E, consequentemente, olha lá, dá para visualizar aqui, ó, como ele se encaixa bem ali na onde que está a proporção da batida.
e do lado de fora, como ele é do mesmo tamanho que a pressão, que o círculo aqui, que a tensão do amassado. Pô, Wallace, mas o martelo de borracha, cara, nunca que vai voltar essa tensão aqui. E não mesmo. Só que o martelo de borracha é a bola branca que a gente está matando ali, usando aquela analogia da sinuca, e está ajeitando esse processo para as ferramentas que virão em seguida. Só para falar mais uma vez, é legal que você memorize isso. Às vezes eu repito aqui as mesmas histórias, as mesmas etapas, para que você consiga colocar isso na mente. O jogador profissional de sinuca, e a diferença para um amador, é que ele dá uma tacada, ele mata uma bola e ele sempre pensa na segunda. Ele ajeita a bola branca para que fique posicionada ali para matar uma bola sequente. É a mesma estratégia que um jogador de xadrez usa. Muitos jogadores de xadrez, no primeiro movimento, eles já estão pensando em 15 jogadas lá na frente, cara. O cérebro do cara é tão acelerado que ele já está pensando, cara, esse cara fez esse movimento, ele vai fazer aquele, ele vai fazer aquele, essa combinação de movimentos vai dar essa, enfim, checkmate. O jogo já quase acabou logo nos primeiros movimentos ali. Só a maneira do cara movimentar a peça, a maneira do cara olhar pro jogo, a maneira do cara reagir a uma determinada ação ali no xadrez, já significa que o jogo está acabado. E aqui, nesse caso, é essa ferramenta que a gente vai usar. Se você usa a alavanca, experimente começar o amassado com o martelo de borracha. Ou se você já domina muito bem o martelo de borracha, sabe o que você faz, cara? Mesmo sabendo que não é a melhor opção, utilize o toquinho. Eu colocaria o toquinho em segundo dessa escala. Se você já é muito bom com martelo de borracha, se você já é muito bom com o toquinho, eu colocaria como terceiro aquele martelo redondo que eu utilizo. Passaria um pouco de fita ali na ponta dele. Funciona da mesma maneira. Essa é a terceira. Se você é bom com toquinho, com martelo de borracha, com martelo redondo, cara, sei lá, e vai para alavanca, mescle, teste. Não fique acomodado com uma única tipo de ferramenta, não fique acomodado com um único movimento.